Olá, meus queridos, o meu bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos nesta manhã de quinta-feira. Nós estamos na nossa sala. Deus nos deu esta graça, esse privilégio maravilhoso de todos os dias podermos estudar uma lição, né? Aprendermos sempre um pouco mais da palavra de Deus e desta maneira o Espírito de Deus, ele vai abrindo a nossa mente, ele vai iluminando a nossa mente para a compreensão. Esta semana nós estamos estudando uma lição muito importante, né, que vem falando aí da importância do relacionamento conjugal entre marido e mulher, né? E hoje, uma só carne, o modelo para o casamento. É uma lição muito importante que nós vamos estudar hoje. Eu quero convidar você neste momento para orar comigo, pedindo a bênção de Deus, para que nós possamos aí ter um estudo importante, um estudo maravilhoso, né? Que o Espírito de Deus possa iluminar a nossa mente. Vamos orar. Querido e amado Deus, nosso Pai Celestial, agradecemos ao Senhor por esta oportunidade, este momento importante do estudo que nós vamos ter. Pedimos ao Espírito Santo que venha iluminar a nossa mente e nos dar compreensão e entendimento da Tua Palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, queridos, como eu disse para vocês, o nosso estudo de hoje, uma só carne, né, o modelo para o casamento. Aqui, o apóstolo São Paulo, ele dá ênfase, né, através do capítulo 5, verso 31, verso 31 de Efésios, ele menciona então Gênesis capítulo 2, né, verso 15 ao verso 24, propriamente o verso 24, né, quando ele diz, deixa aquela recomendação de Deus, né, deixa o homem, o seu pai e a sua mãe, se une à sua mulher e serão os dois uma só carne, tá? Aqui Paulo ele faz referência exatamente à ordem de Deus em Gênesis no capítulo 2. Agora, qual é o significado desta forma de tornar os dois uma só carne, tá? É exatamente isso que a lição quer passar para nós nesta manhã. E por isso nós precisamos compreender, entender à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus, tá? Mas, queridos, eu queria ler com vocês a partir do verso 15 do capítulo 2 de Gênesis, para que nós tenhamos aí uma leitura mais aprofundada, ok? E eu leio aqui com vocês dizendo assim, olha, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer certamente morrerá. O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe a Adão para ver que nomes lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O Senhor deu o nome, o homem deu o nome a todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou a ele. E o homem disse,
esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Né? Será chamada varoa porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Muito bem. Aqui nesta nossa lição, queridos, que temos como estudo de hoje, nós vamos aqui extrair alguns pontos importantes para que nós possamos compreender. Entre estes, eu quero apresentar para vocês, queridos, que a essa altura aqui em que nós estudamos, aqui fizemos esta leitura, a partir do verso 15, logo aqui no começo, nós podemos perceber que até esse momento a mulher ainda não tinha sido criada, já que Deus usou o termo aqui, o singular, quando ele diz para o homem, né? Depois de ter criado, colocou ali no jardim para que ele pudesse cultivar, trabalhar a terra, e Deus havia o criado, o homem, né? E dotado de sabedoria e inteligência. Nós podemos ver aqui que até esse presente momento a mulher ainda não tinha sido criada, tá? Porque Deus usou o termo singular, dizendo para ele, olha, você pode comer de todas as árvores, com exceção da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que você comer, certamente morrerás. Ok? Muito bem. Nós não vimos aqui em nenhum momento que Deus teve uma conversa com a mulher, com Eva, dando para ela essa explicação com relação aí à abstenção desta árvore, né, da ciência do bem e do mal, que eles não deveriam comer. Então, logo, quando nós podemos perceber no capítulo 3 que Eva, quando foi tentada, né, pela serpente incorporada por Satanás, então ela sabia de tudo isso, porque ela diz, não foi isso que o Senhor Deus disse para nós. Tá? Então logo nós podemos perceber aqui, queridos, que Adão foi que passou todas essas informações para sua esposa. E aqui nós podemos já tirar uma lição importante com relação ao relacionamento deles, que era um relacionamento muito próximo, né? Era um relacionamento assim de abertura, né? Em que havia ali uma comunicação. Ok? Muito bem. Outro ponto importante que eu queria compartilhar com vocês aqui, queridos, aliás, são tantos, né? Mas alguns aqui como lições importantes para nós, tá? Quando Paulo, no capítulo 5, verso 31 de Efésios, ele mencionou também que ao homem, ao deixar o seu pai e a sua mãe, deixar o seu pai e a sua mãe e unir a sua esposa, a sua mulher, serão ambos uma só carne. Então, queridos, aqui Paulo estava citando exatamente o que Deus havia dito lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 24. Ok? Então, ele estava dentro do contexto da palavra de Deus. Tá? Ele não estava falando nada de si mesmo, mas estava falando algo relacionado com ordenança divina, ordenança de Deus. Tá? O outro ponto importante aqui, queridos, uma só carne. Qual é o significado disso? Tá? A lição vem mostrando para nós aqui que o objetivo de Deus em criar, veja só que quando Deus diz não é bom que o homem esteja só, mas far-lhe-ei uma auxiliadora, e Deus então fez ali, através de um sono pesado, que ele colocou sobre Adão, e ele tirou uma das costelas para que fosse criada a mulher. Queridos, nós podemos ver aqui que na grande sabedoria de Deus, tá? Deus ele não tirou um pedaço do osso que ele poderia tirar do pé do homem para criar a mulher. E não tampouco tirou também, né, da cabeça, mas Deus tirou do lado.
Logo nós entendemos, queridos, que o objetivo de Deus é que ambos seria, né, podemos dizer assim, com relação à valorização de ambos seria iguais, tá? A mulher não seria inferior ao homem, tá? Nem tampouco seria superior, mas deveria ser iguais, ok? Por isso essa expressão de Adão, tá? Ela será chamada varoa porque foi tirado do varão. Então aqui Adão está expressando, ela não é nada, absolutamente nada inferior a mim, mas é igual a mim. Foi tirada do meu lado, pertence, né? Participa, ou foi, né? Ela tem uma certa participação da minha matéria. Então nós somos iguais, tá? E como na criação nós somos irmãos, entendeu? Muito bem. Esse é um ponto importante, queridos. No mundo que nós estamos vivendo, aliás, em quase todas as culturas, tá? A mulher, ela sempre foi inferiorizada, infelizmente, tá? Mas no plano de Deus não foi assim. Não era assim. Não era para ser assim, tá? E Paulo, ele fez questão de dar muita ênfase com relação a essa apresentação da igualdade entre a mulher e o homem, tá? Porque foi criada ambos por Deus. Então, queridos, Paulo, ele estava muito preocupado exatamente como as culturas, né, estavam tratando a mulher, simplesmente como um objeto, tá? E ainda hoje, na maioria das culturas, inclusive na nossa cultura brasileira, queridos, nós podemos perceber o quanto a mulher ainda precisa lutar para conquistar os seus direitos de igualdade. Não é verdade? Por quê? Porque ainda é muito tratada de forma inferior ao homem, como se o homem fosse de tamanha importância, né, maior do que a mulher. Não foi assim que Deus as fez. E Adão sabia muito bem disto. Tá? Agora, querido, dentro do contexto cristão, como é que nós devemos ter esse tratamento? Aí a coisa, né, muda totalmente. Por quê? Porque nós precisamos ter a mente de Deus. Em que aspecto, em que sentido? Exatamente em olhar um para o outro e saber que são criaturas de Deus. Que ambos, tanto o homem como a mulher, foi criado por Deus, tendo o mesmo valor, como filhos de Deus. Tá? E aqui, queridos, a menção de Paulo, os dois sendo uma só carne, tá? Aqui Paulo está falando no contexto sexual, emocional e espiritual. Tá? Uma só carne. O tratamento de ambos deve ser tão, né? Nós vimos na lição de ontem que nós estudamos, né? Paulo dizendo assim que jamais uma pessoa, um homem sábio, inteligente, ele vai deixar de cuidar do seu corpo.
mas ele vai cuidar da melhor forma possível. E ele faz essa menção em consideração também como a mulher fazendo parte desse corpo. Então, logo, o cuidado é para ambos, é especial. Então aqui, queridos, quando Paulo faz essa menção de ambos sendo uma só carne, ele está falando dentro desse contexto. Agora, eu queria, queridos, aqui como cristãos, nós como cristãos, precisamos ter essa ótica divina, essa ótica de Deus. De que maneira? De olhar para a esposa olhar para o esposo e dizer: viemos das mãos de Deus. Então, logo nós somos uma só carne. E o que deve perdurar, queridos, é o amor. Infelizmente, hoje, a mulher tem sido tratada como um objeto. A maioria das vezes. Apenas como um objeto. Um uso. E em muitos casos como algo descartável. Mas, queridos, que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar no nosso coração, trabalhar na nossa mente para que nós tenhamos a mente de Deus, a mente de Cristo Jesus, de olhar um para o outro e ver a mão criadora de Deus e ter esse cuidado especial. O Senhor Jesus, quando Ele aqui esteve, parte da sua missão, Ele usou, queridos, para quebrar esse tabu, para quebrar, sabe, essa muralha, essa separação, esse machismo. E nos evangelhos nós conhecemos muitas vezes Jesus indo em direção à mulher para mostrar para ela o verdadeiro valor. Nós temos o exemplo da mulher samaritana. Nós temos o exemplo da mulher que, sabe, adúltera, né? Que estava ali sendo condenada à morte, a ser apedrejada. E entre tantos outros exemplos, queridos, Jesus, ele dedicou parte da sua missão exatamente para mostrar para a humanidade, para mostrar para a própria mulher o quanto ela é importante aos olhos de Deus e deve ser dentro da família e na sociedade. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a ter esta visão divina, a ter essa ótica de Deus, para saber enxergar uns aos outros com o mesmo amor com o qual Cristo Jesus olhava para todas as pessoas. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, abençoe a sua casa, abençoe os seus filhos, abençoe a sua esposa, abençoe o seu esposo, que Deus cuide, cuide de vocês, cuide da sua casa, da sua família. Queridos, essa é a minha oração, é o meu desejo para você, que realmente essa lição possa fazer uma grande diferença para cada um de nós. Desejo a você um dia muito abençoado, fica com Deus e até amanhã com a nossa próxima lição, se Deus quiser. Meu abraço a todos.